então as nossas perguntas. Primeira pergunta que está sendo colocada aí pra gente refletir hoje é: o refrão da primeira música que cantamos declara: "E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim." Conseguimos entender essa realidade ou nos sentimos desamparados nesse momento de isolamento social? Às vezes a gente canta, sabe? E a gente não para pensar no que a gente está declarando com essa música. Esse refrão me fez pensar um pouco. O culto começou com essa música, né? Começou com esse louvor, foi muito legal ouvir a voz dos Albertoni cantando, foi gratificante. Mas esses versos me fizeram pensar um pouco, não sei vocês. O fato é que assim, a gente está num momento de ter que se afastar das pessoas. Essa é a orientação médica para o momento. E aí se sentir sozinho é algo que eu acho até um pouco natural. Eu vou dizer a minha experiência, as escolas que eu trabalho particulares, né, não pararam. E ao não parar, a gente está trabalhando muito mais do que antes. E em vários momentos eu tenho conversado com alguns colegas, a gente tem se sentido desamparado porque não temos o contato real com as pessoas que poderiam nos ajudar, da coordenação, da direção e coisas do tipo. Não que eles não estejam tentando trabalhar, mas está todo mundo meio perdido, né? Uma transformação muito grande que a escola está passando. As escolas estão passando, tem que colocar no plural porque são várias fazendo isso daí, né? Se a gente, professor, que apesar de estar em contato online, estamos nos sentindo assim, eu fico imaginando os adolescentes, meus alunos, né? Que às vezes procuram também um professor e não tem o professor real ali, tá a máquina na frente dele, né? Então, eu imagino que seja natural se sentir um pouco desamparado, se sentir de fato sozinho. Só que quando a gente cantou, a gente teve a oportunidade de parar e refletir um pouco sobre o que significa a companhia de Deus nas nossas vidas. O que significa, apesar de estar distante daqueles que eu amo, estar com Deus. Eu acho que aí a gente pode brincar um pouco com a música também, né, e pensar. A gente começa cantando que é preciso aprender um pouco aqui, um pouco ali. Então, em cada lugar a gente está tendo a oportunidade de aprender, essa é a verdade. E aí, uma das coisas que a gente está tendo a oportunidade de aprender, cada um na sua casa, é de que não estamos sozinhos, Deus está conosco. E aqueles que continuam trabalhando, eu imagino que sair de casa até com o medo que a gente está vivendo desse vírus, desse Covid-19, é aprender a cantar também. Eu não ando sozinho, pois Deus está comigo. O fato é que a música nos permite refletir se a gente consegue sentir ou não a companhia de Deus que está conosco. Isso é bíblico, isso é real, essa é a promessa dele. Ele enviou o seu Espírito Santo, ele está conosco. A gente tem que ter essa certeza. Então a gente tem a oportunidade de parar para sentir essa presença de Deus em nossas vidas. E vocês, o que pensam sobre isso? Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Vamos à nossa segunda pergunta? Olhem lá. No início de sua mensagem, o pastor Marco narrou uma anedota sobre amizade profissional e comparou-a com a amizade verdadeira. Você sente que suas amizades estão sendo testadas nesse período? Como? Não sei vocês, eu vou ser bem direto nessa minha resposta. Eu acho que sim. Eu acho que as nossas amizades estão sendo testadas sim. Vou dizer por mim. A gente aqui em casa teve a oportunidade, foi ideia da Maíra isso daí, de fazer umas videochamadas para alguns amigos que a gente gosta demais e que a gente não estava conseguindo ver. Tanto os que moram aqui quanto os que moram fora da cidade, sabe? Foi bem legal, a gente juntou uma galera
pelo WhatsApp, pelo Instagram e por aí vai, e conseguimos conversar com esse povo que são nossos amigos muito próximos. E eu imagino que esse momento esteja nos permitindo isso, já que a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente não fazia, mas esteja também nos testando no sentido de muita gente que continuou trabalhando, seja de casa, seja indo ao lugar, está tendo muito mais contato com essas amizades profissionais do que com seus amigos verdadeiros, porque a gente está na mesma cidade às vezes, mas não consegue se ver, fisicamente falando. Então é o momento de a gente tentar fortalecer essas amizades. Toda amizade a gente fala sobre isso daí, né? Quando a gente é meio novo, costumam falar pra gente, os amigos verdadeiros passam por muitas dificuldades, superam todas, as amizades que ficam são as verdadeiras. Eu acho que é isso desse momento também. As amizades vão ficar fortalecidas por esse momento. Se a gente usar o momento para fortalecer essas amizades. E aí eu faço até um apelo do Sétima em Casa mesmo, sabe, pessoal? Apesar da gente não estar se encontrando no mesmo lugar, a gente está tendo a oportunidade de conversar, de dialogar. Talvez seja uma ideia, nos grupos mesmo, a gente tentar fazer como se fosse uma videochamada, juntar o pessoal, combinar uma hora, para falar como é que tá a vida, para falar como é que tá sendo, as dificuldades que tá sentindo, as novidades que apareceram nesse período. Porque assim a gente vai conseguir se unir um pouco mais. E se o nosso propósito é a unidade, a gente tem que aproveitar todos os momentos, sejam eles fáceis ou difíceis. E esse que está sendo muito difícil, seria bom termos o apoio um dos outros. Eu acho que isso seria um desafio pra gente. Não sei, o que vocês pensam? Vocês se sentem com amizades testadas? Por quê? Como? Segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus. Nossa terceira pergunta, pessoal, vamos lá. Em dado momento foi dito que, para Jesus, a amizade verdadeira tem a ver com amor real. Também foi dito, mundo real de necessidades reais. Com todos esses acontecimentos, você se sente mais em contato com esse mundo real? Essa pergunta me faz pensar em algumas declarações que estão aparecendo na mídia e tudo mais, que particularmente eu tenho gostado bastante. Tem muita gente dizendo que quando a gente sair dessa, a gente vai sair mais humano, que a gente provavelmente vai sair melhor dessa situação, mais próximos uns dos outros. E eu quero acreditar nisso. Eu realmente acho que esse tem que ser um norte pra gente, um objetivo. De sairmos dessa situação um pouco mais humanos, mais cuidadosos com nós mesmos e com os outros. Enfim, uma comunidade mais coletiva e unida. E eu digo isso pensando também nessa relação que o pastor colocou da amizade verdadeira com amor real. Porque esse amor real, representado por Jesus, é um amor de entrega, é um amor de cruz, um amor que sofre junto com o outro. E aí, pensando na situação, a gente tem bastante gente reconhecendo o quão privilegiada a gente está tendo a oportunidade de olharmos para nós mesmos e percebermos os privilégios que nós temos e ajudar aqueles que não têm esses privilégios. Nós estamos podendo reconhecer, nós estamos podendo olhar para o outro e ver a dificuldade dele e nos propor a ajudar. O fato é que muita gente está se movimentando com isso. A gente vê movimentos sociais, a gente vê a igreja se movimentando e a gente pode fazer parte disso. Essa é a ideia. Nós temos a oportunidade, eu diria até o dever, de fazermos parte dessa mudança, desse cuidado que está aparecendo com o próximo.
E aí eu penso isso, inclusive, nessas situações políticas que estão aparecendo. Não querendo defender um lado ou outro, muito menos querendo se envolver nessa disputa política que às vezes aparece, mas muitas decisões estão sendo bem interessantes para auxílio daqueles que mais necessitam. Isso vindo de várias áreas do governo federal, estadual, municipal. Enfim, a gente está de fato tendo um momento de se preocupar mais com aqueles que mais necessitam. E aí, seja na esfera política, seja na esfera social, seja na esfera religiosa, a gente está vendo pessoas se movimentarem de verdade. E eu quero acreditar que faremos parte disso. Eu quero acreditar que eu posso contribuir de alguma maneira, mesmo que seja à distância, sem sair de casa, eu quero poder contribuir. E eu vou me esforçar para encontrar onde eu possa contribuir. Então acho que esse é o desafio que ficou pra gente, de se deparar com esse mundo real, de pessoas que têm necessidades reais, como o personagem da historinha que o pastor contou, né? Aquela criança que ficava esperando ali no restaurante. A gente ter contato com essas pessoas, ainda que à distância, mas podendo fazer alguma coisa por ela. A verdade é que essas situações extremas nos permitem isso. E a gente não pode deixar essas oportunidades passarem, porque essas oportunidades estão nos permitindo nos tornarmos mais humanos. Esse contato com o mundo real nos torna mais humanos. Acho que essa deve ser uma direção do nosso pensamento, da nossa reflexão. Mas você tem sentido em contato com esse mundo real? Tem percebido esse amor real de Jesus na sua vida? Ou no cuidado dos outros? Como você tem agido por isso? Diz aí pra gente. Nossa última pergunta, pessoal. Vamos lá. No final do sermão, o pastor citou o texto de Provérbios 31, 8 e 9, o qual fala sobre o cuidado de algumas pessoas. Pensando nesse texto, como proteger os pobres e necessitados em tempo de pandemia, eu vou ler aqui esses 2 versículos, como o pastor fez, eu acho que vale a pena, são bem interessantes. Olhem lá. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. A pergunta é bem direta, né? Como proteger os pobres e necessitados em tempo de pandemia? Talvez a pergunta anterior já tenha antecipado algumas ideias que a gente pode trabalhar nessa questão também. A gente tem visto esses movimentos sociais, políticos, religiosos, tentando trabalhar em favor. Eu achei muito legal aqui na nossa cidade as igrejas católicas abrirem alguns lugares, alguns seminários para atender e dar moradia, pelo menos nesse momento, para as pessoas de rua, para evitar que eles fiquem expostos, né? Isso daí é muito bonito de ver. A gente está vendo a Islane postar várias vezes nos grupos da igreja os cuidados que a assistência social da cidade está tendo. Então a gente vê os movimentos acontecerem. Eu acho que isso daí é proteger os pobres e necessitados. São algumas esferas da sociedade que podem fazer isso. E aí é muito bonito quando de fato acontece. Mas mais do que os outros fazerem, como a gente disse antes, é a oportunidade de nós fazermos parte disso também. E aí a gente tem que transformar em realidade, em prática, esse amor real. E 2 coisas me vêm à cabeça, sabe? Primeiro, algumas ideias que a gente já trabalhou bastante na igreja, que é a parábola do bom samaritano. Ele teve a escolha de fazer o bem ali, de transformar em prática o amor que ele sentiu quando ele viu aquela pessoa caída. Talvez ele nem conhecesse, né? A parábola
não fala pra gente que eles se conheciam, muito pelo contrário. Os religiosos passam por perto e ignoram, e ele desce o seu cavalo e atende. Isso daí é simplesmente ter um olhar cuidadoso, né? E é o que a gente precisa ter. E outra coisa que tem tudo a ver com isso daí é uma ideia que o Tiago sempre colocou, né? O amor na Bíblia é uma ação. Não é só o Tiago que fala isso, mas ele sempre reforçava essa tecla, por isso ele me vem à cabeça. O amor da Bíblia e esse amor real que o pastor colocou pra gente é uma ação, é um ato, não é um sentimento nobre que a gente fica tirando uma pira e coisa do tipo. É uma ação, é algo que se concretiza, é algo que se faz real. E eu acho que essa tem que ser a nossa direção, transformar em prática tudo aquilo que a gente teoriza na teologia, na nossa fé, no nosso discurso amoroso, mas com esse olhar atento para os que realmente estão necessitando na nossa sociedade. Largar qualquer briga e discurso no momento para ter esse olhar atento e verdadeiro. Fazer o que Jesus fez, que é o versículo 49 que a gente destacou lá no começo. Parar qualquer coisa que esteja fazendo e se voltar para essas pessoas. A gente está tendo essa oportunidade, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não sei como eu vou fazer, não sei como cada um de vocês vai fazer, mas tá aí a chance. Vamos tentar fazer alguma coisa. Esse é o momento, porque essas pessoas de fato necessitam, essas pessoas de fato estão lá fora, expostas e precisando da gente. O que podemos fazer? Diz aí pra gente quais são suas ideias.